mundo além da Guerra Fria. Ou seja, a gente está falando de um... O que é isso aqui que está aqui? A gente está falando de um contexto sobre o fim da Era dos Extremos, não é isso? Em 1991 é quando acontece o fim da União Soviética. Concorda comigo? Veja, é muito importante que você se ligue no seguinte. Ora, acabou a União Soviética, como deu esse desfecho? Você precisa saber isso aqui, ó. Vem pra cá. Vamos refazer. Então, fim da União Soviética. Vamos entender isso aqui? Bora lá. Primeiro ponto é que desde a década de 70 existe o desmoronamento do mundo socialista. Você viu isso aqui na aula de Guerra Fria. O último presidente que vai assumir o poder é um camarada chamado Mikhail Gorbachev. E este camarada aqui, ele vai fazer aqueles planos que eu falei na aula anterior, que é o Glasnost e Perestroika, que são os planos fundamentais para a abertura econômica, para a reestruturação da União Soviética, entrar no modelo capitalista global. Beleza? Opa, tem problema aqui, mas eu acho que está tudo bem. Então, o que vai acontecer é o seguinte, saca só. Em 1989, eu vou ter a queda do Muro de Berlim, que é o principal símbolo da Guerra Fria. Concorda comigo? A queda do muro. E em 1991 eu vou ter o fim da União Soviética. Mikhail Gorbachev, ele vai renunciar ao poder. Quem vai assumir é um camarada chamado Boris Yeltsin, que vai assumir não a União Soviética. É isso que você precisa se ligar. Ele vai assumir essa imagem aí que você está vendo. Porque agora, com o fim da União Soviética, o que vai entrar em vigor é a famosa CEI, Comunidade dos Estados Independentes. A União Soviética dá o fim, a Rússia volta a ser Rússia, a Ucrânia volta a ser Ucrânia, todo mundo volta a seus próprios países, mas é criada a Comunidade dos Estados Independentes com o Acordo de Minsk. Beleza? Tranquilo? Então, o que é que acontece? Quando passa 1991 e a Rússia agora lidera a Comunidade dos Estados Independentes, ela vai tentar fazer um acordo para que os países que antes eram da União Soviética voltem a aderir a essa Comunidade dos Estados Independentes. Então, vai existir um acordo de Alma-Ata, que é um acordo para trazer os países de volta para a Comunidade dos Estados Independentes, e muitos países vão voltar, beleza? Muitos países vão voltar, mas 4 países vão relutar sobre isso. O primeiro grupo são os países bálticos. Ian, quais são os países bálticos? Letônia, Estônia e Lituânia. Esses 3 países vão aderir fortemente ao modelo capitalista de produção e, inclusive, nos dias atuais, os países bálticos são os países de maior liberdade econômica que existe. Beleza? Agora, a parte mais complicada é justamente a Ucrânia. Porque a Ucrânia, que era braço da União Soviética, foi o primeiro país a entrar na União Soviética, depois de 1991 não quer entrar na Comunidade dos Estados Independentes. A Ucrânia quer entrar na União Europeia. Veja, é muito interessante que você perceba isso, porque agora vai existir uma relação entre Comunidade dos Estados Independentes e a União Europeia. Agora, Ian, os dois são capitalistas? São, mas são de correntes diferentes, vertentes diferentes, e existe aí uma rivalidade econômica. Só que qual é a relação disso com esse novo mundo pós-Guerra Fria? Esse novo século? Então, saca só, deixa eu te mostrar isso aqui. Vem pra cá. A gente diz, vou colocar aqui, deixa eu pegar aqui, não tem não? Perdão. Aqui ó, 1991 pra cá,
A gente diz que o mundo antes de 1991 era um mundo bipolar, porque você tinha a bipolarização, União Soviética e Estados Unidos da América, capitalismo e socialismo. O mundo era bipolar. Só que depois de 1991, com o fim da União Soviética, o mundo passa a ser o que chamamos de multipolar. Vários polos. Porque a partir de agora a gente vai entrar fortemente na noção da globalização. A gente vai entrar fortemente na noção dos blocos econômicos. Ou seja, tudo isso aqui é produto de um sistema capitalista. Ou seja, no lugar de ter dois polos, agora eu tenho vários polos. A gente vai entrar também na noção do que chamamos de nova ordem mundial. Nova ordem mundial não tem nada a ver com uma seita secreta que vai dominar o mundo. Mas é uma nova ordem do mundo no que se refere à economia, no que se refere à política. Veja, a antiga ordem mundial era uma ordem ideológica. Só que agora é uma ordem totalmente diferente. É uma ordem de economia, de internacionalização do mundo. A nova ordem mundial fala justamente sobre as empresas dominando o mundo. Ou seja, as empresas têm um poder tão forte quanto os Estados-nações. Deu para entender agora? Então, vou botar aqui. As empresas dominando o mundo. Ian, beleza, vamos embora. Agora, uma das coisas muito interessantes que você tem que perceber aqui é que esse novo sistema multipolar vai fazer com que países que antes eram alinhados à União Soviética passem por grandes mudanças. E um país muito importante que você precisa conhecer é a Iugoslávia. Veja, a Iugoslávia era um grande país. Só que depois de 1991, partes da Iugoslávia, que eram países separados anteriormente, vão querer ter a sua separação de volta. Ok? A pré-aula de hoje eu vou resumir bastante, mas na aula eu vou colocar isso com muita força, então preste atenção. A Iugoslávia, que é esse mapa aqui, na verdade compõe essa grande quantidade de países que você está vendo aí. Beleza? Todos esses países, eles eram a Iugoslávia. Só que o que é que vai acontecer? Existe um conflito que você precisa conhecer, que é um conflito muito importante, que é a Guerra da Bósnia-Herzegovina. Veja, preste atenção, vamos embora resolver isso. Vem pra cá. Saca, antigamente era tudo Iugoslávia. Só que então houve uma necessidade de separação. O país que quer que a Iugoslávia se mantenha, porque era justamente o setor mais forte da Iugoslávia, era a Sérvia. Então, entenda o seguinte, a Sérvia é aquela que quer segurar os países dentro da Iugoslávia, beleza? Você diga que a Sérvia é um absurdo esse sistema binário, mas diga que a Sérvia é a do mal na história. É um absurdo isso, mas só para ilustrar melhor. Só que a Bósnia, que você está vendo aí, que fica entre a Sérvia e a Croácia, queria a sua separação. Só que a Bósnia é um local bem específico, é bem interessante. Por quê? Porque dentro da Bósnia existem 3 povos vivendo. Os bosniaques, que você está vendo aí, que são os bósnios muçulmanos. Existem os bósnios ortodoxos, que são os bósnios sérvios. E existem os bósnios católicos, que são os bósnios croatas. São 3 povos vivendo em um local só. Quando essa necessidade de separação da Bósnia começa a existir, a Sérvia vai querer lutar contra. E então vai se iniciar o que chamamos de Guerra da Bósnia, que vai de 1992 a 1995. Só que essa guerra ela é dividida em 2 fases, beleza? A primeira fase, a Bósnia e a Croácia lutam junto contra a Sérvia. Só que a Bósnia entendeu o seguinte: ora, eu não
sair da Sérvia para estar anexada à Croácia. E então, desde 1993 a 95, a Bósnia entra em um conflito contra as duas frentes. A Bósnia luta contra a Croácia e a Sérvia ao mesmo tempo. Veja, é óbvio, é notório que a Bósnia vai sofrer muito nesse período. Na verdade, houve um grande genocídio contra a população bosniaque na Bósnia. U2, por exemplo, fez uma música chamada Miss Sarajevo, porque houve um cerco em Sarajevo que matou milhares de bosniaques. É uma guerra muito triste, são histórias bem pesadas que existem na guerra da Bósnia. E viajar para Sarajevo, hoje em dia, a guerra ainda está viva lá, você consegue ver os escombros, os resquícios da guerra. Mas, em 1995, a gente vai ter a intervenção da OTAN. A ONU libera a OTAN para ir lá, para impedir essa guerra. Beleza? Agora tem uma coisa interessante. Com o Acordo de Dayton, a Bósnia passa a ser um país independente. Beleza? O Acordo de Dayton, em 1995, outubro de 95, faz com que a Bósnia se torne um país independente. Ou seja, a Bósnia conseguiu ser reconhecida internacionalmente como um país. Só que tem uma curiosidade. Tudo na Bósnia é tripartite. Como assim tripartite? No início da Bósnia existiam 3 exércitos. Um bosniaque, um bósnio ortodoxo e um bósnio católico. Existem 3 presidentes na Bósnia. Irã, tudo dividido em 3? Sim. Mas em 2015 houve uma grande mudança. Um bebê vai nascer e esse bebê vai mudar a história da Bósnia. Quer saber mais? Na aula eu te conto. Agora, vê só. Em 1999, um país vai tentar se tornar independente da Sérvia também. Esse país você conhece como Kosovo, que é um debate que acontece até hoje, até os dias atuais. Vai ter uma aula de atualidade sobre Kosovo. Só que o que é que acontece? Veja, Kosovo, que fazia parte da Iugoslávia e para muitos ainda faz parte da Sérvia, em 1999 tenta sua independência. Beleza? E essa independência é totalmente inspirada nos bósnios, nos bosniaques. Por que qual é a resenha? Kosovo, apesar de estar na Sérvia, a população ela é albanesa, sobre a migração da Albânia que teve no final do século XIX. Só que então Kosovo luta pela sua autonomia cultural e administrativa e ela recebe. Olha que interessante, preste atenção, isso cai em prova geralmente. Kosovo hoje tem seu presidente, tem sua administração própria, mas não é reconhecido como um país independente para muitos países. Beleza? Veja, os Estados Unidos reconhecem, a Rússia não. Por quê? Porque a Iugoslávia fazia parte da União Soviética. Então, vê que interessante, para muitos países, Kosovo não é um país independente, apesar de ter um líder, apesar de ter sua política própria, sua cultura própria, sua administração própria. Esse é um dos grandes debates que a gente tem até os dias atuais. Beleza? Na aula a gente explica mais um pouquinho. Vamos adiante? Bora adiante? Vem pra cá agora. Porque a gente precisa falar sobre a virada do século, a gente precisa chegar em 2001, quando o 11 de setembro acontece. Que é um período extremamente marcante. Você deve conhecer o atentado das Torres Gêmeas do 11 de setembro. E aí a gente vai falar agora sobre esse novo século, sobre esse novo mundo. Bora se bora, vem pra cá. Vê só. Quando a gente fala sobre a virada do século, a gente fala sobre realmente o domínio dos Estados Unidos ao redor do mundo. Perceba você que com o fim da União Soviética, os Estados Unidos vai se expandir. Vai se expandir de maneira tal que de 2001 a 2010 é quando você tem a maior construção de bases militares norte-americanas ao redor do mundo. Então você tem uma expansão da influência norte-americana. Estou ficando analfabeto. Da influência dos Estados Unidos no mundo. Ou seja, os Estados Unidos começam a criar bases militares ao redor do mundo. E isso se torna muito forte porque basicamente os Estados Unidos agora têm poderio militar em quase todo o planeta. Beleza? Só que tem uma coisa interessante. O 11 de setembro foi benéfico para os Estados Unidos. Ian, você está dizendo isso? Não fui eu que disse não. Eric Hobsbawm, no livro Globalização, Democracia e Terrorismo, mostra que o 11 de setembro foi muito bom para os Estados Unidos.
Por que foi muito bom? Ora, os Estados Unidos agora, ele tem um direito de revide. Os Estados Unidos encontrou a desculpa que queria em 2001 para invadir o Oriente Médio. Tem um geopolítico brasileiro chamado Alberto Muniz Bandeira, que ele diz assim, ó, os Estados Unidos trocou o inimigo vermelho pelo inimigo verde. Verde é a cor do islamismo, vermelho, União Soviética. Então, quando vira o século, os Estados Unidos têm um novo inimigo, o mundo árabe. E então todos os debates dos Estados Unidos depois de 1991 é sobre o mundo árabe e um pouquinho sobre a Coreia do Norte. Não é à toa que George W. Bush, presidente americano, depois do 11 de setembro, que foi em 2001, em 2002, cria o que a gente chama de eixo do mal. Bush vai dizer que 3 países compõem o eixo do mal. Ian, quais são esses países? Irã, Iraque e Coreia do Norte. 2 países árabes e um país de orientação comunista. Beleza? Não é à toa que George W. Bush vai criar o que a gente chama de doutrina Bush. Beleza? Esses são os pontos que está aí no slide sobre a doutrina Bush, que a gente chama de doutrina de segurança nacional. Bush entende agora que os ataques têm que ser preventivos. Ou seja, eu vou atacar primeiro para impedir que um ataque terrorista surja. Bush, inclusive, fala que todos os países devem se aliar contra o terrorismo. E se você não está se aliando, você é a favor do terrorismo. E Bush diz que deve procurar auxílio a quem quer aumentar a sua liberdade econômica e política. Ou seja, Bush quer levar a democracia a países que não são democratas. E é pela noção de doutrina Bush que, obviamente, a gente vai ter a fomentação de invasões. Em 2001, ou seja, no ano do 11 de setembro, poucos dias depois, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. Beleza? Os Estados Unidos chegam no Afeganistão e invadem. Só que não encontra o culpado pelo 11 de setembro, que assumiu o atentado, Osama Bin Laden, líder do grupo extremista Al-Qaeda. 2 anos depois, em 2003, os Estados Unidos têm a necessidade de invadir o Iraque, porque Bush alegou para a ONU que o Iraque tem armas químicas, então ele quer prevenir o uso dessas armas químicas. A ONU avisa a Bush que a ONU vai mandar inspetores para o Iraque para procurar essas armas químicas, que se encontrasse, a ONU liberaria a invasão norte-americana no Iraque. No ano de 2003, a ONU diz aos Estados Unidos que não tem armas químicas no Iraque. Beleza? Só que Bush invade o Iraque sem autorização da ONU. Me escute, a invasão norte-americana no Iraque em 2003 não teve autorização da ONU. Beleza? É muito importante que você perceba isso. Então, essa é a base desse mundo pós-Guerra Fria. Uma ordem multipolar, a economia tomando conta do mundo, os Estados Unidos se expandindo ao redor do mundo e países procurando sua independência, procurando seu reconhecimento. Deixa eu te colocar uma coisa muito importante aqui. Vem pra cá. Pra gente ir para as questões. A gente pode dizer, veja só, a gente pode dizer que, ó, 1991, aqui eu diria que era multipolar e aqui seria bipolar, não é? Quando eu me refiro a guerras, eu posso dizer que as guerras antes de 1991, elas eram ideológicas. E depois de 1991, eu posso dizer que as guerras são identitárias. Ou seja, sobre uma identidade nacional, sobre uma soberania nacional. Não era sobre uma fomentação ideológica. Então, Bósnia, Kosovo se enquadra aqui, não se enquadra aqui mais. Beleza? Tranquilo? Bora embora. Vamos embora, vamos fazer as questões. Bora! A expressão glasnost significa algo próximo de transparência e foi aplicada por Gorbachev no âmbito político.
O sentido da glasnost no contexto do fim da Guerra Fria indicava, bora lá? O fortalecimento de Politburo, isto é, o sistema político centrado na burocracia estatal soviética. De jeito nenhum, não é? Porque a gente está falando do fim da União Soviética. B. O fortalecimento da KGB e da política secreta soviética como forma de garantir o controle sobre a população. De jeito nenhum, né? KGB é a agência de espionagem e ela é equivalente à CIA nos Estados Unidos ou o MI6, o de James Bond. C. O aperfeiçoamento do sistema de espionagem soviético, de jeito nenhum, né? É transparência, não tem como ser aperfeiçoamento. A transparência no processo de abertura política, passando de um sistema fechado, centrado no Partido Comunista, para um sistema de proeminência democrática. Veja, perfeito, é a alternativa D, a correta dessa questão. É justamente isso, uma abertura comum, uma abertura política. Agora, perceba que ele falou de proeminência democrática, isso é muito importante. Porque, veja, Vladimir Putin está no poder há 16 anos. Ou seja, a noção de democracia ela é um pouquinho diferente na Rússia. Agora, cuidado, democracia não necessariamente é ter eleição a cada 4 anos. Ora, você é realmente livre para escolher o seu líder? Pare para pensar, você tem que escolher o líder do partido, você não pode votar no cara da padaria quando você julga ele é melhor. O debate de democracia ele é muito complexo, beleza? A alternativa é o aperfeiçoamento de um programa político baseado em uma sociedade disciplinar e militarizada. Muito ruim, péssimo. Vamos embora, vamos adiante. Vê, em um zoológico satisfazem-se as necessidades materiais básicas, mas não se pode sair da cláusula. Clausura? Meu Deus. Enfim, nessas circunstâncias, muitos animais suspiram por voltar à selva. Sem dúvida, esquecem ou nunca souberam que o mundo da selva é cruel e que poucos ali sobrevivem decentemente, e menos ainda são os que triunfam. Além disso, durante o período da grande transição, as vantagens dos zoológicos são subestimadas e as da selva exageradas. Veja, é uma analogia bem grande aí, certo? É sobre estar preso dentro da gaiola, é melhor do que estar fora dentro da gaiola, quando ele está falando justamente da União Soviética. Bora lá! Considerando o processo de declínio do mundo socialista, o texto sugere que os problemas sociais observados nos países do antigo bloco socialista não seriam solucionados com a simples transição para o capitalismo. Perfeito! Perfeito! Ora, pare para pensar. Independente da transição, diversos países vão sofrer problemas. A Sérvia perdeu sua soberania, a Bósnia teve que enfrentar a Sérvia, Kosovo, todo mundo sofreu muitos problemas. Ou seja, a transição não foi a solução para os problemas dos antigos países que compunham a União Soviética. Então, a alternativa correta é a letra A, uma questão muito boa. Essa questão é muito boa. Vamos ver as erradas agora? B. Glasnost, a sua proposta de transparência política deixou nítida a superioridade técnica e social gerada pelo capitalismo em comparação com o socialismo. Não, né? Vamos ver agora. Havia, a partir da perestroika, esperanças de que o mundo sucumbisse à estabilidade econômica e social promovida pelo socialismo utópico. Nada a ver, né? Perestroika é justamente a aderência ao capitalismo. A democracia e a liberdade, típicas do mundo capitalista, promover a superação de problemas de ordem social que o sistema possa ter originado da sua supremacia. Só uma coisa, talvez essa questão, a câmera esteja pegando partes aqui, mas você acompanha aí na sua apostila, beleza? A D está ruim, o elevado padrão de vida, igualdade social e democracia garantidos pelos estudos socialistas brasileiros e União Soviética nunca serão atingidos dentro do mundo capitalista. Não faz o menor sentido, né? Porque eles mudaram justamente buscando isso. Então, a alternativa correta, a letra A. Após a Guerra da Bósnia, a antiga Iugoslávia está sendo novamente assolada por acirramento das tensões étnicas. Em que área específica desta região a crise vem acontecendo? Essa é uma questão muito fácil, né? Ucrânia nunca fez parte da Iugoslávia, fora. Eslováquia, fora. Eslovênia, fora. Kosovo, localizado no território sérvio de maioria albanesa. Perceba que eu falei que os conflitos são identitários. A questão da etnia, da religião, está aqui. Beleza? Tranquilo? Então a alternativa correta é a letra D. A Organização das Nações Unidas, estabelecida em outubro de 1945 em São Francisco, com o apoio do Brasil e da maioria dos países do mundo,
tem como um dos seus objetivos básicos. Qual é a função da ONU? Essa é uma questão boa e ela é muito comum no Enem, então você tem a obrigação de acertar isso aqui. Desenvolvimento de modelos econômicos, fora. Resolução de disputas jurídicas internacionais. Não, é uma das coisas, né? Cooperação internacional para solucionar problemas mundiais de ordem econômica, social, cultural e humana. É a alternativa C, beleza? A ONU participa de tudo. Não é à toa que a ONU tem os seus comitês. A Organização Mundial do Comércio, o Conselho de Segurança. Eu recomendo muito quando é cultural. Unesco, a gente tem o Unicef, que é social, enfim. Recomendo muito você dar uma olhadinha na minha primeira aula de atualidades, que eu falo justamente sobre esses comitês. Dá uma olhadinha, vai ser muito importante, beleza? E é isso, minha gente. Espero que você tenha gostado da aula. Qualquer coisa, fale comigo, fique à vontade, eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Lembrando que estamos chegando na semana 10, significa que estamos tendo aí 1/3 do conteúdo visto e estamos então a 2/3 de chegar na revisão. Chegar na semana 10 implica uma reflexão. Para quem está conseguindo, tendo bons resultados, é uma reflexão positiva de que você não pode baixar a bola, que você tem que continuar fazendo o que você está fazendo. E para quem não está conseguindo, é um período de reflexão para mudar, olha, ainda dá tempo, mas você precisa mudar o quanto antes. Beleza? Um beijo enorme para todo mundo. Eu estou aqui para ajudar quem precisar, quem estiver me assistindo agora. Pode mostrar notas para mim, as semanas a gente avalia e a gente junto bola uma estratégia para a gente chegar lá. Tá certo? Beijo para todos e tchau!